Um país com uma bela ecologia, onde a água pode ser bebida diretamente da torneira, onde o clima é agradável para todos. Estende-se de norte a sul por 4.000 quilômetros. Aqui você pode encontrar tanto o deserto quanto os trópicos e a tundra. No leste está o Oceano Atlântico e no oeste, os Andes. Existem baleias e pinguins, tatus e emas selvagens. Na capital deste país, um ar-condicionado é necessário por 1 mês e meio por ano, e aquecimento é necessário por 1 mês e meio. O resto do tempo, a temperatura é ideal. A última vez que nevou aqui foi há 15 anos, em julho de 2007, precisamente no dia da independência deste país. Este país, que passou por 8 defaults, onde a inflação está constantemente crescendo, não incomoda ninguém e se tornou a norma da vida. Os sindicatos aqui, calmamente, controlam grandes corporações e na história do país existem páginas negras de ditaduras e golpes militares. Adivinhou? Estamos falando sobre a Argentina. Geralmente, não se sabe muito sobre ela. Tango argentino, bifes, vinho e futebol. Este país deu ao mundo muitas personalidades conhecidas do século XX como Eva Perón, Che Guevara, Diego Maradona e outros. Ocupando uma área total de 2.800.000 km², a Argentina é um dos maiores países do mundo, sendo o segundo maior da América Latina depois do Brasil. O nome do país vem de uma palavra latina, que significa prata. Os primeiros colonos europeus pensavam que a Argentina era rica em prata, mas essa crença nunca foi confirmada. No século XX, a Grã-Bretanha desempenhou um papel significativo na recuperação da economia argentina. Graças aos seus investimentos, o país desenvolveu a infraestrutura ferroviária e a indústria agrícola. Além disso, a Argentina pôde enviar seus produtos para longe. Os ingleses, por sua vez, viam na Argentina um centro de sua influência no continente e uma maneira de fornecer aos países da comunidade britânica produtos agrícolas baratos. Hoje, a Argentina se destaca entre os países da América Latina pelo seu alto nível de agricultura, que não só satisfaz plenamente suas próprias necessidades de alimentos, mas também é exportada em grandes volumes. As terras agrícolas ocupam no país cerca de 138 milhões de hectares, mas apenas 1/5 delas é cultivado. As áreas restantes são ocupadas por pastagens e prados. A pecuária desempenha um papel principal na agricultura do país. Sua principal atividade é a criação e crescimento de gado de corte, principalmente para a produção de carne. A Argentina ocupa um dos primeiros lugares no mundo em termos de cabeças de gado bovino. Na Argentina, tudo muda à velocidade da luz. O governo, as leis, o valor do dinheiro, os defaults argentinos e a inflação tornaram-se notórios. A história deste país lembra uma montanha-russa econômica. Apenas dê uma olhada. Em 1895, a Argentina se tornou o país mais rico do mundo em termos de produto interno bruto per capita. 5.786 dólares a mais do que os Estados Unidos, França, Suíça e Grã-Bretanha. De 1880 até 1905, a economia da Argentina cresceu a uma taxa média de 8% e aumentou incrivelmente 7 vezes durante esse período. E ao mesmo tempo, na história da Argentina, houve 8 defaults, o maior dos quais ocorreu no início dos anos 2000. A dívida externa por argentino, incluindo idosos e jovens, ultrapassou 3.600 dólares. E foi precisamente para a Argentina que a maior parte dos ativos e liderança do Terceiro Reich foi evacuada após a derrota na Segunda Guerra Mundial. A partir de 1943, Bormann começou a criar centenas de corporações, além das fronteiras do Reich, onde o dinheiro nazista era investido, principalmente o ouro do partido. Essa tarefa foi resolvida como parte da operação chamada Voo da Águia. Contas foram abertas em bancos estrangeiros, fundos de investimento foram criados em empresas estrangeiras. Entre 1943 e 1945, mais de 200 empresas alemãs registraram filiais na Argentina. Ativos monetários e outros, como patentes de invenções, foram transferidos através de empresas subsidiárias na Suíça, Espanha e Portugal para filiais argentinas de bancos alemães. Depois,
Esses recursos foram direcionados para empresas alemãs que operavam na Argentina, por exemplo, para a montadora Mercedes-Benz, a primeira fábrica construída fora da Alemanha. As mesmas empresas, após 1945, tornaram-se uma fonte de emprego para criminosos de guerra nazistas. Por exemplo, Adolf Eichmann trabalhou na fábrica da Mercedes-Benz em uma cidade nos arredores de Buenos Aires sob o nome de Ricardo Clemente, de 1959 a 11 de maio de 1966, até que ele foi capturado por agentes da inteligência israelense Mossad. Mais detalhes sobre a evacuação do Terceiro Reich em nosso episódio separado. Recomendamos assistir, será interessante. Agora vamos continuar sobre a Argentina. Muitos de nós ouviram a palavra distinta junta. Como regra, é usada em relação a estados cleptocráticos com corrupção desenfreada. O principal significado da palavra junta é um grupo de militares que tomou o poder à força como resultado de um golpe e governa com métodos de terror. Foi exatamente essa junta estereotipada que se tornou a ditadura militar na Argentina nos anos de 1976 a 1983. A Argentina, até os anos 80, gostava de militares, e os militares frequentemente acabavam no comando do país. Assim, um dos líderes mais populares da Argentina, Juan Perón, chegou ao poder como resultado de mais um golpe militar. Em 1943, ele governou por algum tempo, foi reeleito com sucesso como presidente durante uma eleição geral, mas em 1955, devido a problemas econômicos, foi deposto e exilado do país. Em 73, ele retornou à inquieta Argentina e foi novamente eleito presidente em uma eleição democrática. No entanto, ele faleceu em 1974. Sua esposa, Isabel Perón, assumiu o poder, mas provou ser uma política fraca em um país dilacerado por conflitos. Várias organizações revolucionárias e grupos armados lutaram entre si e contra o governo pelo poder e influência. Tentativas de golpe, atentados terroristas, sequestros de pessoas e confrontos armados eram comuns na Argentina. Na tarde de 24 de março de 1976, as transmissões de TV e rádio foram interrompidas abruptamente, tocando um hino militar seguido de uma mensagem aos argentinos. Foi anunciado que o poder agora estava sob o controle dos militares e que os cidadãos deveriam seguir estritamente as instruções do exército, da polícia e de outros serviços de segurança. Começou um período que mais tarde seria chamado de Guerra Suja. Os próprios líderes da Argentina chamaram os anos de 1976 a 1983 de processo de reorganização nacional. A maioria dos argentinos recebeu com entusiasmo a chegada ao poder dos militares. A junta interrompeu o conflito civil em ascensão. Os novos governantes anunciaram um programa de renascimento nacional. Como mencionado anteriormente, tentativas e sequestros de pessoas não foram uma exceção e ocorreram antes do processo de reorganização nacional. No entanto, após a reviravolta de 1976, a escala de repressão ofuscou tudo o que havia antes. O novo governo começou com uma severa limitação dos direitos e liberdades dos cidadãos, a saída livre do país foi proibida, tribunais militares foram introduzidos e a pena de morte a partir dos 16 anos. Oficialmente, todas essas medidas foram declaradas como ações contra a ameaça e simpatizantes comunistas. Na realidade, todos que tinham opiniões divergentes da ideologia oficial do governo se tornaram inimigos. Na noite do golpe, centenas de trabalhadores, estudantes, políticos e ativistas sindicais desapareceram. Atenção especial foi dada aos jovens que participaram de ações políticas considerados desleais e uma perda para o país. Assim, pouco antes do golpe, estudantes e escolares locais em La Plata realizaram uma campanha bem-sucedida para reduzir as tarifas de transporte público para estudantes. Na noite de 16 para 17 de setembro de 1976, pessoas mascaradas chegaram aos estudantes mais ativos. Os dois adolescentes tinham apenas 16 anos. Eles foram espancados no local e, sem se vestir, foram levados com os olhos vendados para o centro subterrâneo de Arana, em La Plata. Aterrorizar a população tornou-se uma atividade diária.
As invasões policiais ocorriam em casas escolhidas aleatoriamente. A polícia ou os militares podiam parar qualquer veículo, espancar os passageiros e liberá-los sem qualquer explicação. E se uma pessoa fosse suspeita de ter intenções subversivas, ela era sem dúvida condenada. Um dos episódios mais aterrorizantes da luta contra os inimigos do país foram os chamados voos da morte. Depois de longos períodos de tortura e fome, os prisioneiros eram informados que seriam transferidos para um hospital. As vítimas, às vezes ainda em terra, às vezes já em voo, eram drogadas com substâncias potentes, após o que seus corpos inconscientes eram jogados de aviões e helicópteros no oceano. Geralmente, 2 pilotos, 3 oficiais e um médico participavam do voo. Assim, eram os aviões que eram mais frequentemente usados nos voos da morte em 1972. 68 participantes desses voos acabaram no banco dos réus, acusados de assassinar quase 800 cidadãos argentinos. 29 deles receberam prisão perpétua, 19 receberam de 8 a 25 anos de prisão, os restantes foram absolvidos. Julgamentos similares vêm ocorrendo desde 1985. Durante um desses julgamentos, o réu Alfredo Astes, ex-capitão de 3º grau das Forças Especiais da Marinha Argentina, gritou: "Eu nunca vou me desculpar por defender a pátria." Para unir a população, foram utilizados métodos tradicionais para tais regimes, como grandes eventos esportivos. Em 1978, a Argentina sediou um campeonato mundial de futebol vitorioso para sua seleção. Os militares não ignoraram a conquista e a anexação dos territórios argentinos. Em abril de 1982, a Argentina invadiu as Ilhas Falkland, que pertenciam ao Reino Unido. A guerra durou 2 meses e meio e terminou com a derrota da Argentina. No entanto, a Argentina ainda considera as ilhas como suas. No país, ruas e estádios são nomeados em homenagem às ilhas, e outdoors nas estradas proclamam que as Ilhas Malvinas, como são chamadas em espanhol, serão argentinas. Não ouse pronunciar a palavra Falklands na Argentina ou sugerir que elas pertencem à Argentina. As consequências podem ser tristes, mas é hora de voltar à vida na Argentina moderna. Na arena econômica aqui, além dos empregadores e trabalhadores, existem também sindicatos muito fortes. O governo não tira o negócio, mas o regula muito fortemente. O trabalhador tem mais direitos do que o empregador. É quase impossível demitir alguém. O negócio aqui não é tirado, eles não o deixam ser verificado. Mas se você é uma grande corporação, você compete aqui não apenas com outras corporações, mas também com sindicatos. Eles podem dizer que este ano você vai aumentar os salários em 50%. A empresa diz: "O quê? E você? A inflação foi de 40%, aumente em 50% para ter um bônus. Caso contrário, haverá greve." Nesse meio tempo, o governo se alia aos sindicatos. O que acontece quando os salários são sempre ajustados de acordo com a inflação? Correto? A inflação não para, só aumenta. Mas os argentinos estão acostumados com a inflação. Bem, os cafés têm que escrever o preço da comida no menu com um lápis simples, porque você não se lembra dos preços dos produtos. É impossível lembrar. Eles mudam todos os dias. Mas se você recebe sua renda em dólares, não tem problemas. E a população local também está habituada a ter seus salários indexados. Então, as leis econômicas que nos ensinaram na escola e nas universidades não funcionam muito bem aqui. A alta inflação não preocupa ninguém, todos estão satisfeitos com a vida. Bem, exceto para as corporações transnacionais, para as quais os impostos aqui são muito altos, cerca de 40% para cada funcionário. No entanto, os impostos são baixos para pequenos empresários que pagam apenas 9%. Claro, não há IKEA aqui, mas na Argentina existem fábricas próprias para a produção de telefones e as suas próprias montagens de carros, televisores e assim por diante. Serviços sociais gratuitos, mídia independente, um tribunal completamente independente e uma moeda nacional muito instável. É um estilo de vida, é paranoia. E ainda na Constituição Argentina, diz que todo cidadão tem direito à medicina e educação gratuitas. E o que é ainda mais importante, existe um artigo especial na Constituição, segundo o qual os estrangeiros no país têm os mesmos direitos que os cidadãos. Afinal,
Todos na Argentina eram imigrantes em algum momento, por isso não limitam aqueles que chegam. Eles podem se sentir argentinos de pleno direito, e obter a cidadania é relativamente fácil. Como resultado, a medicina gratuita, inclusive para turistas estrangeiros, é muito procurada. Eles oferecerão tratamento gratuito para câncer e até transplante de fígado. Imagine que jovens da Índia frequentemente vêm aqui para fazer terapia de vírus da imunodeficiência humana gratuitamente. Outra vantagem é a educação gratuita, inclusive para estrangeiros, desde o jardim de infância até a universidade. Ao chegar na Argentina, você pode se matricular imediatamente em qualquer instituição de ensino superior. Nos países vizinhos, Brasil, Chile, Colômbia, a educação é muito cara. Por isso, muitos vêm para cá, alugam uma boa moradia e recebem a melhor educação, especialmente em medicina. Imagine que para os pais acaba sendo mais barato do que pagar pela educação dos filhos em seu próprio país. As universidades são excelentes, como a Universidade de Buenos Aires, que está mais alta nos rankings que a Universidade Estatal de Moscou. Qualquer um pode entrar lá, e eles aceitam todos, incluindo estrangeiros. Mas nem todos conseguem terminar. Apenas alguns por cento conseguem se formar, aqueles que realmente estudam. A competição aqui não é na fase de admissão, mas na fase de aprendizado. Muitas vezes, como um ponto negativo, argumentam que a Argentina é um país muito perigoso, mas de acordo com as estatísticas da Organização das Nações Unidas, o país está aproximadamente no mesmo nível que a Rússia. Sim, é mais perigoso aqui do que na Europa, mas os habitantes não são europeus. Eles entendem perfeitamente como se comportar em áreas desfavoráveis e em quais situações é melhor atravessar a rua. Sim, aqui há mais roubos do que na Rússia, mas mesmo assim, eles não vão te matar, apenas te roubar e fugir. E não faz muito tempo, em 2019, câmeras de reconhecimento facial foram instaladas na capital. Nas primeiras 8 horas de operação, eles capturaram 7 criminosos procurados. Nas áreas urbanas, essas câmeras agora funcionam em todos os lugares. A Argentina agora é considerada um dos países mais seguros da América do Sul. Essa é a Argentina, incomum e contraditória à realidade da vida. O que mais ela te lembra? Países da comunidade dos estados independentes ou europeus? Escreva nos comentários. Agradecemos por assistir e até os próximos episódios no nosso canal.